Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso processo de formação. E hoje nós falaremos da oração na igreja. É muito importante a gente já delinear o que seria essa oração. Então, para que a gente possa começar a falar da oração dentro da igreja, é bom a gente dizer que o caminhar em busca da santidade exige de todos nós, especialmente de cada um de nós, uma intimidade com o nosso Senhor. E essa intimidade faz com que a gente se coloque realmente na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, que quer que cada um de nós seja santo como Ele é santo. Então, a igreja oferece a cada um de nós, seus filhos e filhas, uns caminhos para a gente viver esta intimidade com o Senhor. São passos seguros que a igreja nos oferece. E começamos então, como um primeiro passo, a liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é um conjunto dos elementos e práticas do culto religioso instituídos pela própria igreja. Então nós vamos ver que dentro desse caminhar para a santidade, a igreja nos oferece a liturgia como práticas de um culto religioso que ela mesma institui para essa nossa vivência melhor. Já os documentos da igreja já vêm falando, não é? E lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1069, ele vem e relata muito insistentemente do como nós devemos caminhar. Diz o seguinte: pela liturgia, Cristo continua na igreja, nela, por ela, a obra de nossa salvação. O que seria isso? Para que a gente busque essa vida de santidade, para que a gente viva essa caminhada para a nossa salvação, Cristo vem na igreja, através dela e por ela, trabalhar em cada um de nós. Portanto, esse negócio de dizer, eu me salvo fora da igreja, não existe. Cristo vem pela liturgia na igreja, então nós devemos estar inseridos na igreja, dentro dela e através dela caminharmos para a nossa salvação, para a nossa redenção. É certo que no correr do tempo muita coisa na liturgia foi renovada. A partir do Concílio Vaticano II, a liturgia foi também muito renovada. E o catecismo continua, lá no parágrafo 1111, onde ele vai nos dizer claramente: a obra de Cristo na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação torna-se presente nela, mediante o poder de seu Espírito. Então, quer dizer, Cristo se manifesta na igreja como sacramento. Sacramento o quê? É a presença de Cristo na própria igreja. Então, através de quem? Através do Espírito Santo. E o catecismo continua, não deixa de continuar a nos ensinar. No parágrafo 1112, a missão do Espírito Santo na liturgia da igreja é preparar a assembleia para se encontrar com Cristo, fazer frutificar o dom da comunhão na igreja. Qual que é a missão do Espírito Santo, então, meus irmãos e minhas irmãs? É preparar-nos para o encontro com Cristo. E mais, fazer frutificar tudo isso e vivermos uma comunhão perfeita dentro da igreja. Já o Papa Pio XII, ele nos ensinava que o ano litúrgico é Cristo que vive na sua igreja para pôr as almas humanas em contato com seus mistérios e fazer vivê-los por ele. O Papa então vem e diz, olha, o ano litúrgico que a igreja tem, que a igreja instituiu na sua sabedoria, é o próprio Cristo que vem agindo no coração de cada um de nós. É o próprio Cristo que vem nos mostrando aquilo que nós devemos viver. Em busca de quê? Em busca da santidade. E viver estes mistérios, mistério é mistério. Nós não precisamos estar discutindo o que seria um mistério, mas vivenciarmos todos os mistérios do próprio Cristo. E durante toda essa caminhada, a igreja, na sua santa sabedoria, ela instituiu um ano litúrgico, um ano de preparação, um ano de caminhada. E o que é o ano litúrgico? Esse ano litúrgico, ele vai reviver a história da nossa salvação. Ele vai rememorar em cada um de nós a nossa história de salvação. Então nós temos que a lembrança dramática, festiva e solene de todos esses acontecimentos. Dramática por quê? Porque vai mostrar-nos Jesus que morre.
é festiva, Jesus que ressuscita, e é solene a presença dele no meio de nós. Então, este ano litúrgico, segundo a Igreja, ele é dividido em 2 ciclos, o ciclo pascal e o ciclo do Natal. E entre estes 2 ciclos, nós temos o tempo comum, que é o tempo de vivência da Igreja, é o tempo de nós vivermos aquilo que a Igreja realmente nos propõe. Então, esse tempo de vivência da Igreja, que nós chamamos de tempo comum, é o período em que a Igreja vive o mistério da nova vida, com o nascimento de Jesus. Olha que maravilha, que santidade a Igreja está nos propondo, vivermos aquilo que o próprio Cristo viveu. E, durante todo este período do ano litúrgico, a Igreja divide realmente esses ciclos em 3 situações: a preparação, a celebração e o prolongamento. E o que seria a preparação do ciclo do Natal? Vamos estudar já, vamos ver o ciclo do Natal. A preparação é o advento. O que é o advento? É o Senhor que vem, é a preparação à espera do Jesus que nasce para cada um de nós. Qual que é a celebração? A celebração é a festa do Natal e a Epifania, o nascimento de Jesus e a sua manifestação pública. E o prolongamento, que são os domingos depois da Epifania, que nós então vamos viver o tempo comum. No ciclo pascal, o que se celebra no ciclo pascal? A morte e ressurreição do Senhor. Qual que seria a preparação para o ciclo pascal? A quaresma, 40 dias de preparação para quê? Para a Páscoa, para a passagem da vida velha para a vida nova. Então é um tempo de quê? É um tempo de jejum, é um tempo de oração, é um tempo de penitência, é o tempo da purificação para a celebração da Santa Páscoa. Nós precisamos nos preparar para esta Páscoa. E qual que seria a celebração do tempo pascal? Seria Cristo que ressuscita, o Cristo ressuscitado. Esta é a grande celebração do tempo pascal. E os prolongamentos? O prolongamento são os domingos depois da Páscoa. É o tempo da Igreja, onde o Espírito Santo faz amadurecer os frutos de santidade, que vemos aqui, Pentecostes. Pentecostes, o Espírito Santo que vem e nos dá os frutos de santidade. E durante também todo esse período de oração, o que a Igreja nos propõe, ela nos propõe também o ofício divino ou a liturgia das horas. É a oração pública da Igreja. A liturgia das horas foi muito conhecida nos tempos antigos, depois teve um certo esquecimento e hoje o próprio concílio e a própria Igreja vem pedindo que ela se torne mais viva entre todos. Então é destinada a se tornar a oração de todo o povo de Deus. E o catecismo continua, o catecismo sempre nos ensinando, não é? Lá no parágrafo 1196 ele diz o seguinte: os fiéis que celebram a liturgia das horas unem-se a Cristo por meio da oração ali contidas, a fim de serem associados à sua oração incessante e universal. É Cristo quem reza conosco. Se nós nos entregamos à liturgia das horas, nós estamos rezando associados ao próprio Cristo que ali também reza. E na liturgia das horas consta principalmente de 2 elementos: os salmos e as leituras da Bíblia. Então nós vamos ver o quê? O que é o salmo? O salmo é uma riquíssima forma de oração, exprimindo com as próprias palavras de Deus todos os sentimentos para com Ele. Então nós vamos rezando os salmos com as próprias palavras de Deus. As leituras bíblicas. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes a gente fala, a gente medita, eu escuto a palavra de Deus, mas eu não a medito. Meditar realmente é buscar o seu sentido, é ruminar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é para nós fonte de salvação. Então a Bíblia é o livro sagrado que transmite a cada um de nós a própria palavra de Deus. Então nós precisamos dela instantemente. Então na liturgia das horas, nós alternamos a recitação dos salmos e as leituras bíblicas. Por quê? Porque eles se complementam, eles dão sentido à nossa oração. Então é necessário a gente fazer o uso das leituras bíblicas durante a liturgia das horas. E a liturgia das horas, a Igreja, na sua sabedoria, ela fez um projeto, fez uma proposta de oração determinando os horários. Começa como? As matinas, na madrugada, as laudes é a oração da manhã,
A tércia, às 9 horas, nos rememora a vinda do Espírito Santo. A sexta é às 12 horas, é a oração do meio-dia. A noa, às 15 horas, quando então nós começamos a meditar o fim do nosso dia de trabalho. As vésperas é a solene oração da tarde. E as completas, à noite, onde nós, fazendo o nosso exame de consciência, nos reconhecemos pecadores e então pedimos perdão por todos os nossos pecados. Então, a liturgia das horas é composta de uma série de orações dentro de um determinado momento, para que tudo isso nos faça íntimos com o Senhor. A Igreja também nos oferece, como uma maneira de oração, uma forma de oração, o Santo Terço. Vamos esclarecer, o terço não é uma oração oficial da Igreja, mas se tornou uma devoção universal. Hoje, por todo mundo, se reza o Santo Terço. Por quê? Porque o terço é algo que nos faz também vivermos uma intimidade com o Pai. O terço, a sua oração, o terço em si, ele teve seu início lá por volta do século XIII. Rezando o terço, meus irmãos, nós anunciamos os mistérios de Cristo. É passarmos em oração pelos fatos históricos da nossa salvação. Então, a cada mistério que nós meditamos, nós vamos lembrando aquilo que o Senhor viveu e nos propõe a viver para a nossa salvação. Então, precisamos ter muito amor, muito carinho, muita dedicação, rezando o Santo Terço, meditando tudo aquilo que fez Jesus, que continua a nos propor para a nossa caminhada rumo à salvação. E o Rosário, que é composto, então, por 4 terços. Nós meditamos no Santo Rosário os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Então, a Igreja, meus irmãos, minhas irmãs, nos propõe para a nossa intimidade com o Senhor, buscando a nossa santidade, todo um caminho de oração. É bom, é maravilhoso você viver um caminho de oração proposto pela Igreja, na liturgia das horas, no Santo Terço, nas orações devocionais. Tudo isso faz com que a gente cumpra a nossa meta de buscarmos esta intimidade com o Senhor e que nos leva à salvação. Por tudo isso, nós louvamos e agradecemos ao Pai, Ele que nos chama realmente a sermos santos como Ele é santo. Procuremos uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. E nós estivemos reunidos e permaneceremos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.